Monstro, fantasma, criaturas sobrenaturais são coisas que assustam muita gente. E uma dessas coisas que assusta muita gente é o lobisomem, uma das criaturas mais famosas dos livros de literatura e folclore pelo mundo inteiro. Opa pessoal, me chamo Rian Christoph e hoje vamos falar sobre os lobisomens da Palmeira do Gomes. Origem do lobisomem. Opa galera, quem fala é o Daniel de Luna Souza e hoje eu vou falar sobre a origem do lobisomem. O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas em todo o mundo e está também presente no folclore brasileiro. De acordo com a lenda, que teve origem na Grécia, o lobisomem é metade homem e metade lobo. Ele se transforma nas noites de lua cheia e parte à procura de vítimas para matar. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e possui diferentes versões de acordo com cada região do país. Poucos sabem, mas o lobisomem é originário da Grécia, pois a lenda surgiu no período da Grécia Antiga. Os gregos contavam que o lobisomem era um antigo rei chamado Licaon, que tinha sido punido por Zeus, o principal deus da mitologia grega. Licaon era o deus de uma região da Grécia, chamada como Arcádia. Os gregos contavam que Licaon era um rei cruel que assassinava todos os visitantes que hospedavam em sua casa. Zeus, disfarçado de viajante, foi ao palácio de Licaon verificar se isso era verdade e, durante o jantar, Zeus percebeu que ele tentou servir de carne humana. Zeus ficou furioso e então destruiu o palácio e amaldiçoou e transformou o rei em lobo. O ato de transformar-se em lobo, licantropia, acabou sendo chamada assim por conta da maldição de Licaon. A palavra é, portanto, originária do idioma grego. A influência da lenda grega acabou sendo transferida para a Roma Antiga, em algum momento da Antiguidade. O lobisomem era conhecido na Grécia Antiga como licântropo e, em Roma, ficou conhecido como versipélio, embora esse nome fosse usado para um homem que era capaz de transformar-se em qualquer animal. Apesar dessa lenda ter surgido na Grécia, estudiosos falam que existiam gregos que acreditavam que os lobisomens eram originários da região da Romênia. Por meio dos romanos, a lenda do lobisomem espalhou-se pelo continente europeu. Os romanos conquistaram um vasto território naquele continente. Essa lenda, por sua vez, acabou modificando-se à medida que o cristianismo foi ganhando força na Europa. De maldição de Zeus, o lobisomem tornou-se uma punição para aqueles que cometiam pecados. Na Irlanda medieval, acreditava-se que o lobisomem era uma punição de Deus àqueles que tinham zombado de São Patrão. Como surgiu os lobisomens da Palmeira dos Gomes? O senhor Luiz Rodrigues Gomes, residente da localidade de Bom Nome, próximo da Palmeira dos Gomes, que dá conta de relatos assombrosos na região. A história que teria ouvido ainda de seu pai. Opa, eu sou Tony Emanuel e eu vim falar sobre os relatos de lobisomens da Palmeira dos Gomes. Um desses relatos conta de um senhor, residente em localidade próxima, que tinha caso com a própria mãe, e todos suspeitavam que ele era um lobisomem, que em certa época, em noites de quinta para sexta, vagava por ali. Nessa época, havia na Palmeira um valentão que se gabava não ter medo de nada, e já tinha mesmo botado alguns para correr. Um dia, em um boteco, disse diante de todos que se encontrasse a fera, iria enfrentá-la de cara e afugentá-la dali. Saindo do lugar, já à noitinha, em um caminho escuro, deu de cara com o bicho e quase se arrependeu do que havia dito. Sentiu medo, talvez pela primeira vez na vida, mas encarou o monstro, que saltava de um lado para o outro feito doido, e fazia mais barulho que tudo na vida. Após uma luta tremenda, conseguiu desferir vários golpes de facão na criatura, mas já estava quase vencido, quando lembrou-se que haviam lhe dito para espantar o lobisomem: basta chamar o bicho pelo nome que ele corre em disparada. De fato, ao chamar pelo nome daquele que já tinham como suspeito, a criatura fugiu assombrada. No dia seguinte foi à casa do homem que diziam ser o lobisomem e percebeu que o mesmo estava ferido de facadas. Ainda tendo-lhe dito poucas e boas, conta que ainda no mesmo dia o homem que acreditava se transformar se evadiu dali e nunca mais foi visto. Opa pessoal, aqui quem fala é o Guilherme. Hoje eu vim falar sobre a segunda história dos lobisomens da Palmeira do Gomes. Eu tenho um pouco de vergonha, então eu vou usar esse modificador de voz. Uma segunda história dá conta, ainda em tempos antigos, de um homem que transitava à noite pelos caminhos escuros da região da Palmeira dos Gomes, quando viu mais à frente um vulto preto que, ao aproximar-se, percebeu ser um lobisomem.
Por um tempo ficou paralisado olhando a criatura, sem reação alguma, até que o bicho partiu para cima dele, e, se aproximando, preparou o bote, na intenção de saltar por cima do homem, a fim de transferir-lhe a maldição. O transeunte, contudo, desviou-se, e a fera errou o bote, mas rapidamente já se preparava para dar outro salto, o que não ocorreu porque o homem conseguiu saltar no bicho e montar-se nele. A fera saiu em disparada, a toda velocidade, com o homem nas costas, agarrado em seu pelo. Dizem que os lobisomens, toda vez que se transformam, têm que percorrer 7 cidades, 7 encruzilhadas, 7 igrejas e 7 cemitérios, antes do galo cantar pela última vez. A jornada em cumprimento da sina maldita, nesse dia, foi toda feita com o homem nas costas, e, ao final, o lobisomem, cansado, parou em um espojeiro de jumento, onde pôs-se a rolar no chão, ocasião em que o homem pôde saltar de suas costas e reparar na metamorfose de longe, que revelou uma figura humana que não conseguiu identificar. O homem, no dia seguinte, contou a todos a história e apresentou, como prova, uma folha que arrancara de uma árvore enquanto estava nas costas do bicho. Árvore esta que não existia naquela região, razão pela qual alguns acreditaram nele. Os tempos passaram, e essas histórias foram transmitidas de geração em geração, sendo agregados a outros relatos mais contemporâneos. Até hoje, volta e meia, relatos dão conta de lobisomens na Palmeira, sendo quase sempre vistos nas noites de quinta para sexta. Opa galera, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast.